Após o judiciário tornar Jair Bolsonaro e mais 7 aliados réus por suposta tentativa de golpe de Estado, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, teria dito a interlocutores que não vai mais propor análise do projeto da anistia. Segundo informações que foram publicadas pelo portal G1, Motta acredita que pautar a medida agora iria gerar um desgaste na relação com o governo e com o judiciário. Após isso, a oposição intensificou a pressão sobre o líder da Câmara e anunciou a obstrução total das pautas na Câmara dos Deputados. Vários elementos para a gente debater, destacar. Chamar o Roberto Motta já conectado ao vivo com a gente. Motta, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. O Hugo Motta teria lá atrás sinalizado a alguns parlamentares que iria sim pautar o PL da anistia. Chegou até a conceder uma entrevista, eu me lembro, a uma rádio do seu estado, uma rádio paraibana, dizendo sobre essa possibilidade e fazendo uma reflexão sobre os atos do dia 8. Para ele, não teve ali uma tentativa de golpe de Estado. Agora parece que o cenário mudou, né? Enfim, a fotografia é outra. E ele relata a interlocutores que não há possibilidade, neste momento, de pautar o PL da anistia. O que foi que mudou, hein? Caniato, eu não acho que se trate de uma fotografia. Eu acho que o que a gente está vendo é mais parecido com um filme cujo final todos nós sabemos qual será. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa querida audiência. Nós temos duas questões que incomodam o Brasil inteiro. A primeira questão é a dos réus de 8 de janeiro. Pessoas comuns, sem foro privilegiado, que foram processadas e julgadas em uma corte que só processa e julga pessoas com foro privilegiado. Esses réus foram tratados de uma forma com a qual os piores criminosos desse país não são tratados, porque se forem, as consequências para as autoridades que fizerem isso serão terríveis. Essa é a primeira questão. Os réus de 8 de janeiro, entre os quais se inclui uma mãe de 2 crianças pequenas, que tem como profissão cabeleireira e cujo crime foi escrever com batom em uma estátua. A outra questão, evidentemente, é o julgamento de Jair Bolsonaro, cuja denúncia foi aceita ontem. O destino de Jair Bolsonaro é incerto. Mais uma vez, da mesma forma que nos processos de 8 de janeiro, tradições jurídicas que eram tidas como sagradas no Brasil, desde sempre foram completamente abandonadas, como aquela que talvez esteja no centro disso tudo, que é a de que um juiz não pode julgar um processo no qual ele tem interesse. Essas são as duas questões que estão diante dos nossos olhos. A situação evolui dia a dia, pessoas mudam de opinião por razões que a gente não compreende, mas, felizmente, Caniato, algumas pessoas, poucas, mas muito corajosas, estão vindo a público, estão levantando a sua voz para apontar todos os absurdos que estão envolvidos nesses dois casos. Pois é, em meio à decisão do Supremo Tribunal Federal de tornar Jair Bolsonaro e outros 7 aliados réus por suposta tentativa de golpe de Estado, agora as atenções também se voltam para essas articulações, né? Os oposicionistas tentam avançar com o PL da anistia, principalmente na Câmara dos Deputados. Chamar o Luiz Felipe Dávila também conectado ao vivo com a gente. Dávila, seja bem-vindo, ótima noite a você. Já trouxemos as informações nas últimas semanas. A oposição já teria, inclusive, o número suficiente de votos para conseguir aprovar esse PL da anistia. Mesmo assim, o Hugo Motta, que é o presidente da casa, não estaria disposto a colocar esse projeto em votação. O motivo? Evitar desgaste com o presidente da República. Bom, evita desgaste de um lado e aí arruma muito desgaste do outro, né? Centenas de parlamentares e talvez milhões de pessoas.
É verdade, Caniato. Boa noite a você, ao Mota, ao Beraldo e à nossa querida audiência. Nós precisamos avaliar essa questão sob 4 prismas. Primeiro, se o presidente da Câmara quer começar a fazer média com o presidente da República, foi contaminado por essas viagenzinhas ao Japão e tal, né? Ele vai acabar se desgastando como presidente da Câmara. Aliás, Hugo Mota foi eleito presidente da Câmara com o apoio maciço dos partidos justamente porque prometia independência em relação ao Poder Executivo. Portanto, se começar a dar sinais de que Hugo Mota vai servir mais ao governo do que ao Congresso, é o ditado bíblico, Caniato, não se pode servir a 2 senhores. E é bom que, como presidente do Congresso, ele sirva o Congresso Nacional e o interesse do parlamento. O segundo ponto a ser avaliado é que na próxima semana haverá a famosa reunião do Colégio de Líderes. Hugo Mota disse, ao disputar a presidência da Câmara, que ia dar muito poder, voz e autoridade a esse Colégio de Líderes. Neste Colégio de Líderes, não é uma luta da oposição contra o governo, os governistas nessa pauta importante da anistia. Vai entrar a oposição e provavelmente as principais lideranças do Centrão. E ao fazer isso, Hugo Mota, escutando esse colégio de líderes, pode mudar rapidamente de ideia. O terceiro ponto importante é que foi uma promessa de campanha de Hugo Mota colocar o projeto da anistia em votação. Quebrar promessa é algo que custa muito caro na política. E, por fim, o fator que eu chamo fator ministro Fux, que no seu voto deixou claramente, pediu vistas para rever, principalmente o caso de Débora dos Santos, a cabeleireira. Então, a conjuntura hoje é muito favorável à discussão, o debate do projeto de anistia. Na próxima semana, a reunião do Colégio de Líderes pode ser a mudança de vento em relação a esse tema, e Hugo Mota vai dizer que, como todos os principais líderes dos partidos querem votar essa questão, que ele vai mudar de ideia. Como disse o velho sábio da política Magalhães Pinto, a política é como nuvem, a cada momento muda e se transforma. Pois é importante o Dávila lembrar dessa reunião de líderes, né? O Colégio de Líderes, os cabeças de cada partido na Câmara dos Deputados se encontram e tratam das questões que envolvem as pautas que serão agendadas para a votação. E aí, como bem lembrou o Dávila, o Hugo Mota já tinha sinalizado que respeitaria muito a reunião do Colégio de Líderes e daria também poder às lideranças partidárias de tocarem essa agenda. E havia a sinalização de que o PL da anistia seria tratado, que muito possivelmente, talvez, no mês de abril, os deputados pudessem, inclusive, se debruçar e votar esse projeto de lei. Chamar o Cristiano Beraldo também, trazer as impressões, a leitura dele acerca dessa notícia, Hugo Mota, e a dificuldade em pautar o PL da anistia. A informação, Beraldo, seria evitar desgaste com o atual governo, evitar desgaste com o presidente da República e também com a Suprema Corte Brasileira. Pois bem, mas como lembrou o Dávila, né, havia sido uma promessa de campanha e tinha um acordo, inclusive, com Arthur Lira, né? Ele recebeu o apoio de Arthur Lira e também todo o grupo que o apoiava até então. Pois é, Caniato. Treino é treino, jogo é jogo, né? Então, essas discussões todas que foram travadas durante a eleição, agora elas têm que se apresentar dentro do formato real do cotidiano da Câmara dos Deputados e da relação da Câmara dos Deputados com os outros poderes. Boa noite a você, ao Dávila, ao Mota, e boa noite à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Bom, Caniato, primeiro vamos levar em consideração que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, está em viagem ao Oriente com o presidente da República. Foi no avião presidencial, passaram pelo Japão e hoje, se não me engano, estão no Vietnã.
E certamente ele não vai adotar medidas ou dar declarações que contrariem interesses e contrariem ali o discurso do Poder Executivo, do presidente da República, dos seus ministros, porque não vai, né, é natural, não vai querer criar um grande desgaste, sobretudo em temas delicados, enquanto está lá dependendo da carona do presidente para voltar para casa. Então, esse é um ponto. Outro ponto é que, do ponto de vista da repercussão junto ao eleitorado, né, essas milhões de pessoas que podem ficar extremamente decepcionadas com o Hugo Mota, a gente precisa lembrar também que o Hugo Mota é um deputado do estado da Paraíba, onde a dinâmica eleitoral dele talvez não dependa desses votos dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, ele precisa ter ali, para a sua reeleição no ano que vem, ele vai precisar ter ali 100, 200 mil votos. Enfim, esse é o universo que o interessa, no fundo. Mas aí tem a realidade da volta para casa. Quando terminar esse passeio lá pelo Oriente, ele vai chegar em casa e vai ter que se deparar com um número bastante expressivo de parlamentares que já perceberam que o que aconteceu em relação às penas aplicadas às pessoas que estavam na Praça dos Três Poderes no 8 de janeiro, ela é desproporcional, ela é incompatível com a realidade cotidiana do Poder Judiciário no que se refere à penalização de crimes no Brasil. E por isso existe um apoio extremamente denso à proposta de anistia que livraria pessoas que, no meu ponto de vista, não cometeram atos graves, como a bater com uma barra de ferro no capacete, ou seja, na cabeça de uma policial. Isso não deve ser passivo de anistia, isso é tentativa de homicídio. Agora, o caso da cabeleireira que escreveu com batom na estátua, e o outro que pegou a Constituição, a cópia da Constituição, e levou embora, coisas assim não podem estar sujeitas, no Brasil que a gente conhece e debate aqui todos os dias, não pode estar sujeito a uma penalização de 14, 15, 17 anos de prisão. Então, Caniato, eu acho que é mais prudente aguardar o retorno de Hugo Mota para que a gente avalie, de fato, o que vai acontecer. Porque se ele insistir em tratar desta forma, não só as promessas que fez durante a campanha para a presidência da Câmara, mas tratar dessa forma uma parcela tão expressiva dos deputados, eu acho que vai ser muito complicado essa Câmara dos Deputados produzir alguma coisa relevante para o país, porque as obstruções vão acontecer e a vida de Hugo Mota ficará certamente bastante mais difícil. Pois é, tem um outro aspecto que a gente precisa trazer. O Mota não estava ontem com a gente, e aí nós trouxemos várias análises em relação ao posicionamento divergente, viu, Mota, de Luiz Fux na avaliação do episódio que envolve a cabeleireira Débora dos Santos. Inclusive, a gente vai trazer uma análise detalhada em relação a esse aspecto, mas o Dávila fala no efeito posicionamento Fux, de que maneira isso pode, inclusive, mexer com a dinâmica e a avaliação dos deputados lá na Câmara. Enfim, a gente tem visto que há muitas repercussões após a decisão da Justiça de transformar os denunciados em réus, acho que esse é um aspecto, e também essa reação muito negativa à informação que foi divulgada pelo portal G1, em que Hugo Mota revela a alguns jornalistas do site que a chance é zero de pautar o PL da anistia. Pois bem, movimentos já estão sendo feitos, viu, Mota? Inclusive, oposição orientando obstrução de vários projetos. Dificilmente os trabalhos na Câmara conseguirão avançar em razão dessa ofensiva dos deputados do PL, integrantes de vários outros partidos da oposição. Tinha até um projeto daquela deputada falecida do Partido Liberal, a Amália, que estava na agenda de votação. Então, até um projeto do próprio PL não vai conseguir ser votado por conta dessa obstrução. Mota, faz parte do jogo? É assim mesmo? Você acha que é um remédio amargo demais ou não? Faz parte das estratégias dos partidos utilizar a obstrução para
debater justamente a questão que envolve o PL da anistia? Eu tenho a impressão que há muitas pessoas pensando que nós chegamos a algum tipo de situação limite. Porque vamos colocar esse caso da Débora de uma forma bem clara. E eu peço perdão aos juristas, aos operadores do direito, eu não sou nenhuma das duas coisas, eu sou apenas um leigo que fica tentando entender o que acontece. Mas trata-se de uma pessoa que não tem foro privilegiado. Mas ainda assim foi julgada numa corte que só julga pessoas que têm foro privilegiado. Trata-se de uma pessoa que foi fotografada, documentada, realizando um ato que eu acho que é seguro dizer que você pode realizar praticamente em qualquer lugar e nada vai acontecer. Se você pegar um batom e for a qualquer prédio público ou a qualquer lugar e escrever alguma coisa com batom, o máximo que você vai levar é uma bronca. Sai daí, alguém vem com um pano e um solvente e limpa aquilo ali. Esse é o segundo ponto de estranhamento. O terceiro é que foi abandonada uma coisa que eu vejo os meus amigos juristas, inclusive juristas que pertencem ao campo ideológico completamente oposto ao meu, sempre consideraram sagrado, que é a chamada individualização de conduta. Então, se eu estou no local, eu, o Dávila, o Cristiano Beraldo e você, e acontece alguma coisa naquele momento, você não pode chegar e dizer, Mota, você estava nesse grupo, o grupo fez isso, você é culpado. Não é assim que funciona a justiça. Você tem que apresentar uma acusação, aliás, a promotoria que apresenta a acusação, tá? A promotoria apresenta uma acusação dizendo, Roberto Mota fez isso, isso e isso, e aqui estão as evidências de que ele fez isso, e aqui está o lugar na lei que diz que essas coisas são crime. É simples. Quando você vê que nada disso parece se aplicar ao caso da Débora, eu acho, Caniato, que na cabeça de muita gente acende um alarme. Porque se acontece com a Débora, se um processo parecido está acontecendo, guardadas as devidas proporções, com o ex-presidente Jair Bolsonaro, quem tem mais alguma garantia nesse país? Eu acho que essa é a pergunta que tem que ser feita. Que gesto, que ato qualquer um de nós vai cometer amanhã ou depois da manhã que vai ser considerado crime, que vai ser interpretado como se fosse um crime e que vai ser punido com uma pena que pessoas que matam os próprios filhos ou os próprios pais não recebem nesse país. Eu acho que muitos congressistas olham para esse cenário e dizem, o limite é aqui. O que é possível se fazer? E, de novo, as pessoas do campo ideológico completamente oposto ao nosso, ao meu, sempre recorreram a um dos primeiros expedientes aos quais eles recorrem é cruzar os braços. Se é assim, greve geral, paramos, ninguém faz mais nada, como uma forma de protesto. Eu não tenho a menor ideia se esse movimento tem alguma chance de ir adiante, mas eu acho que eu compartilho desse senso de urgência, sim. Pois é, daqui a pouco eu vou trazer, inclusive, informações sobre a defesa da cabeleireira Débora, que se manifestou após aquela manifestação do ministro Luiz Fux. Daqui a pouco a gente vai trazer essa informação. Mas, Dávila, o anúncio de obstrução total na Câmara dos Deputados, a oposição se articulando para bloquear o trabalho dos deputados, atravancar todo e qualquer tipo de votação. O que a gente pode esperar desse movimento de obstrução a partir dessas manifestações de Hugo Mota? Bom, Caniato, primeiro vamos colocar os pingos nos is. Hoje já é quinta-feira, sexta-feira não tem sessão no Congresso, segunda também não tem, e terça-feira Hugo Mota já está chegando, vai conversar com os líderes. Provavelmente a desobstrução poderá acontecer logo após a reunião com o Colégio de Líderes e Hugo Mota sentir o pulso das principais lideranças partidárias, que não dá para empurrar com a barriga muito tempo essa medida que hoje se tornou crucial.
né? Então, o primeiro ponto é esse: as coisas podem mudar tudo a partir da próxima semana. E bloquear a votação no dia que não tem Congresso também é um gesto que não tem muito peso, né? Então, vamos esperar a próxima semana. Se após a reunião de colégio de líderes ele continuar a insistir em não votar, entendo que o desconforto que ele começará a ter como presidente da Câmara será imediato. Imediato por ter rompido uma promessa com a oposição, imediato por estar agindo de maneira serviçal ao Poder Executivo. Mas eu queria retomar essa questão da Débora, que me parece muito importante, porque a posição corajosa do ministro Fux, ao contestar a decisão do relator, me parece que também, como disse o Mota, é um ponto final a uma atitude que vem passando dos limites. Porque quando o relator afirma que a cabeleireira é acusada ou foi condenada, né, agora há 14 anos, a tentativa de golpe de Estado, por ter escrito na estátua "perdeu o mané", é realmente algo totalmente desproporcional à ação da pessoa com o jeito de condenação. Depois, passar aquele vídeo, como foi passado ontem na primeira turma, mostrando as manifestações de 8 de janeiro e atos que retrocedem ao 8 de janeiro, e para provar, entre aspas, que aquilo é a atuação de uma organização criminosa armada, é brincadeira você acusar alguém de participar de uma organização criminosa armada portando um batum, né, e não uma arma. E mantê-la presa por uma questão que ele chamou de periculosidade social é uma piada de mau gosto, uma injustiça com uma mãe de família que tem crianças pequenas em casa que não vê a mãe há 2 anos. Então, o questionamento do ministro Fux em relação a todos esses pontos, o primeiro foi levantado pelo Mota, a questão da individualização da pena. Um dos questionamentos do ministro Fux foi justamente isso: questionou o enquadramento de todos os réus nas mesmas acusações de tentativa de abolição do Estado de Direito, golpe de Estado, organização criminosa, etc. Então, assim, não houve uma individualização da acusação para cada pessoa. Primeira coisa que chamou a atenção do ministro Fux. A segunda coisa é a dosimetria da pena. Ele pediu vistas para rever um processo que provavelmente pode ter sido tomado, como ele mesmo disse, no calor do momento, uma ação que precisa ser revista. E então eu entendo que isso mostra que não é apenas no parlamento, com o projeto da anistia, que vem andando um certo inconformismo com uma espécie de autoritarismo fora da lei do Supremo. Essa manifestação começa a surgir entre os próprios pares do Supremo. E eu entendo que esses 2 movimentos me parecem um ponto importante de inflexão da sociedade, já querendo dar um basta a um abuso de poder.